Buenas tardes, buenas noites, muchachas. Buenas! Estamos aqui para mais um encontro, mais um programa, mais um momento de divertimento, né? A gente se diverte. A gente se diverte muito do nosso Pode Contar? Pode! Então vambora! Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver, apresentando mais uma vez minhas amigas, minhas colegas Kátia Veloso. Olá. Regina Rain. Olá. E Kelly Rodrigues. Olá. Hoje o nosso tema é a roda do ano. A roda girou, chegamos no inverno. Primeiro, eu gostaria só de complementar, que a gente falou no programa passado, né, sobre os casais, sobre as massagens e tudo mais. E rendeu, porque surgiram aí uns presentes, né, de massagens aí pro pessoal. Foi muito legal. Bacana, então, né? Mas fica a dica, porque continua. Qualquer tempo é tempo da gente presentear. E principalmente agora que tá chegando o inverno. Chegou o inverno, uma massagem quentinha com pedras quentes. Ai, que delícia. Pra te revitalizar, pra te relaxar, né? Pra trazer aquela sensação de bem-estar, né? E independente, sensacional. né, se tem dias de calor ou dias de frio, a pessoa pode comprar o presente, o voucher, e Pode. entregar. E a pessoa E depois aí, marcar. quem recebeu o presente usa a hora que quiser, né? Geralmente, se quiser esperar a hora do friozinho. Eu dou porque tá 60 calor, dias, né? Porque então, pra pessoa poder escolher com calma qual é a data que ela quer vir. Até mesmo por isso, né? Porque daí a gente tem uma noção. Mas agora a gente tá entrando nesse período que o pessoal gosta mais dos banhos de ofurô, das pedras quentes, dos escalda-pés. E isso faz bastante diferença. É bem, assim, energizante, né? Então, pra quem gosta do inverno, sentir aquele calorzinho, aquela sensação de bem-estar, relaxamento, é uma ótima pedida as massagens de pedras quentes. E uma outra coisa que eu queria falar também é que aqui no Bem Viver nós vamos ter a nossa festa junina, nossa tradicional festa junina, tá? E nós já estamos comemorando desde a semana passada. Porque a comemoração não para. A gente tá ensaiando a quadrilha, Estamos né? ensaiando Desde a semana quadrilha. passada. E olha só, a nossa festa junina vai ser no dia 25 de junho, é uma quarta-feira, às 20h15. Às quartas-feiras nós temos o encontro, né, do grupo de estudos Madalenas, então vai ser logo depois do encontro. Então quem tá lá no Madalenas já vai ficar por ali, que a festa continua, e quem quiser, né, estar conosco, porque na nossa festa junina, a gente tem a palestra, o ritual e o sorteio também. Sempre a gente tem sorteio, dessa vez vai ser o sorteio de uma mandala de MDF, produzida, pintada pela Regina Rain, né? Que eu vou fazer com muito carinho para os que nossos seguidores, para os nossos clientes, e vamos ver quem vai Vamos ter ver quem que vai de ser ganhar. sorteado. Eu quero ganhar. A inscrição tem que ser antecipada pra gente se organizar, ver quantas pessoas vão, né? O valor tem valor, mas é colaborativo. Então, depois entre em contato aí com a gente pra saber. Mas o que é legal, como eu falei, vai ter uma palestra e o ritual, porque fala muito do festival de inverno, né? E como o nosso programa é esse o tema, eu vou passar aqui pra Kátia, porque ela vai explicar. É Lita que fala, né? Festival Isso. Lita. Vamos lá, Kátia. Mas aí, eu quero, aproveitando, Kátia, essa deixa, eu queria fazer um comentário aqui com vocês. Você comentou da festa junina do Bem Viver. Isso. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Pode contar? Pode. E vocês vão me dizer o que é que isso lembra para vocês, tá bom? Eu vou falar alguma coisa, você que está aí assistindo e ouvindo a gente também, eu contando uma historinha, o que será que isso te lembra, né? Então, imagina assim, um lugar, né, uma comunidade onde as pessoas se conhecem, aí essas pessoas se reúnem, aí elas decidem acender uma fogueira, aí elas vão lá e acendem uma fogueira, e elas, ao ar livre, né? Porque uma fogueira não dá pra gente acender dentro de casa. Então, acende-se uma fogueira ao ar livre. Aí as pessoas dançam em pares em volta da fogueira, né? E depois elas vão comer algumas comidas típicas e beber comidas típicas. O que isso parece para vocês? É a nossa festa junina, a quadrilha, né? Dançando em par. Dançando em par, a fogueira, né? Em volta da Sim. fogueira. Que legal. E se eu contar para vocês que isso que eu acabei de descrever é a celebração do ritual Lita?
Que Então, legal que a gente bacana. faz sem saber. A gente vai sem saber. Vai sem saber. Vou pedir aqui a ajuda de Deus para colocar, da voz de Deus, para colocar aqui a nossa roda do ano. Já faz um tempinho que a gente vem usando essa roda Sim. do Quem ano. segue a gente, quem vem assistindo, Os já deve ter programas. visto essa roda mensagem, várias ela vezes. essa Né? imagem é famosa já, né? A gente tá, olha que interessante, meninas, né? Como é importante a gente acompanhar essa questão da ciclicidade. A gente estava lá no Halloween, lembra que nós convidamos todo mundo para ir no Halloween, do Bem Viver? Aí passamos pelo Natal, fizemos o nosso programa de Natal, depois no mês de fevereiro, a Páscoa, e passamos aqui, né, 1º de maio, e vamos entrar, então, no solstício. Para nós é de inverno, mas no hemisfério norte é de verão. Então, o que eles fazem? Aqui, para nós vamos, exatamente nesse momento, entrar no inverno. É um período de se recolher. Esse seria o nosso Lita. Só que lá está terminando o inverno e o outono, que é rigoroso, vai começar o verão. Por que eles acendem uma fogueira? Que é justamente para saudar o sol. Porque o sol vai chegar, o verão vai chegar. Então, novamente, você acende uma fogueira fora. Você acende com as pessoas que você conhece, que é a sua comunidade, e você celebra. Porque a dança faz parte, justamente quando você comentou no programa anterior, Kátia, sobre a questão, o quanto a dança, ela é uma forma de espiritualidade também. Você dança. Reconexão. Né? Exatamente. Se não me engano, tem até um trecho na Bíblia que fala que o rei Davi dançava para louvar a Deus. Então, é isso, né? Você vai fazer um ritual de uma celebração. Nessa celebração é acendido essa fogueira, que é uma saudação ao sol que vai chegar, é para chamar. O fogo é para chamar o sol, para vir aquele verão e levar o inverno embora. A dança é justamente a questão da festa, da alegria de você poder comemorar, celebrar, ter vencido o inverno, ter passado por uma fase que é difícil. Então, agora você celebra para receber a alegria que vem do verão. A dança vem dessa questão também da alegria, né? E faz parte dessa questão histórica. Então, veja que aqui a gente faz a mesma coisa. E isso é legal porque num programa que a gente começou a falar sobre a roda do ano, teve uma pessoa que perguntou, né? A gente comemora o de lá ou comemora o de cá? Foi. Não é? A gente comemora os dois. Eu acho que foi até a minha sobrinha. Foi ela que mesma, perguntou, Amanda. né? Porque ela falou, a gente comemora pelo calendário, né? Daqui ou ou de lá, de lá? né? O inverno ou o verão, né? Porque às vezes a gente entra muito, Isso. Regina, nessa questão do... Eu tenho que escolher o A e o B. Na verdade, eu quero os dois. Isso. Eu quero ficar com os dois, eu não preciso escolher nenhum, nem A outro. gente pode, né, juntar. ter os dois. E essa diferença é assim, a nossa celebração com a roda do ano do hemisfério norte é a mesma. A única diferença é que uma é interior, a outra é exterior. Tá. Então, no hemisfério norte, que vai iniciar o verão, né, daqui a 2 dias, nós estamos dia 19, né? 20 e 21, então dia 21 vai começar, dia 21 de junho, começa o verão, então eles vão buscar essa luz fora, porque eles estavam já num período de recolhimento. E nós, a gente também celebra Lita, só que eu vou buscar esse sol, que para eles está externo, internamente. O sol vai ficar dentro de mim. Essa só que é a inversão da roda. Né? E é interessante que a gente faz tudo isso que eles fazem, chama de festa junina, o Brasil inteiro comemora isso, e tem festas que são assim notáveis, como aquelas que tem na Paraíba, né? Campina Grande, a festa de São João de Campina Grande. O meu marido fala muito que não tem igual. Não tem que igual. Assim, é não enorme e é maravilhosa, né? E veja que é uma tradição que veio justamente da Europa. Então, de novo, a gente pode comemorar, né, sempre. A questão é ser essa conscientização. Mas o mais importante disso é entender essa questão. A roda girou. É a nossa roda da fortuna do tarô. Né? No tarô a gente tem a roda da verdade. fortuna. Não é? E o que a roda da fortuna... Está muito não é verdade, Kátia? Né, O que a roda da fortuna fala? Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. Isso quer dizer que você está por cima na vida e por baixo da vida? Não, é aqui a nossa roda. Uma hora você está no inverno, outra hora você está no verão. Então é isso. E a roda gira. E se vai organize para viver da melhor maneira isso, onde Kátia, você estiver. Porque tem muita gente que fala dessa questão de mas eu gosto do frio, eu não gosto do frio, eu gosto do calor, não gosto do calor, eu prefiro verão. Mas você vai ter tudo, uma hora você vai ter inverno. uma hora vai ter outra. Às vezes, aqui no Brasil, a gente Ideal tem tudo é ao ter mesmo tudo. tempo, tudo, né? E eu lembro que eu vi uma frase que eu achei tão legal de uma pessoa que ela falou assim, não é que eu não gosto do inverno, eu não gosto do verão.
Ela falou, eu não gosto de passar calor, eu não gosto de passar frio. É isso, mas eu gosto do verão e eu gosto do inverno porque a cada qual a sua beleza, não é? E eu adoro o inverno para ficar comendo pamonha, quentão, essas coisas maravilhosas que no verão não dá, né? Chocolate quente, é delicioso, né? É. E só para dar uma dica de aromaterapia para o inverno, eu gosto muito de pegar o óleo essencial de eucalipto, dissolver ele, né, às vezes num álcool de cereais, colocar numa garrafinha com água e tomar banho. Aquele dia que você chegou em casa, cansado, que você já jantou, vai tomar o seu banho para ir dormir, você coloca um pouco ali no chão do box do banheiro, quando a água quente cai, sobe aquele vapor. É verdade. É uma mini sauna, né? Isso. Eu gosto de fazer isso com hortelã. Com hortelã, limpa, hortelã né? pimenta, eu adoro. Limpa gosto o aparelho, a questão Respiratório, respiratória, as né? vias respiratórias, né? Pra gente poder respirar bem. E eu queria aproveitar já nessa discussão, gosto, não gosto, frio, calor, chamar o nosso vídeo. Pode contar que a história é sua? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aí. Oi, eu sou a Vitória e eu vim contar aqui, no Pode Contar, sobre o inverno, sobre como eu amo o inverno. E é pelo simples fato de eu conseguir viver no inverno, né? Porque no calor não dá, no verão é insuportável, né? A pressão da gente fazendo check-in no chão, roupa suada, você fica fedido, sabe? Você passa creme, passa Rexona, tudo e você fica 10 minutos no sol, já era. Eu gosto muito da claridade do sol, mas não do calor dele. E é isso. Obrigada, Vicky! Vitória. Ela é tímida. Ela falou, não vou conseguir gravar, mas eu vou Mas foi deixar legal. minha contribuição e mandou Ela o gravou áudio. o áudio e botou a foto dela. Ficou Que muito legal, bom, né? então. E veja, ela falou que ela prefere o inverno, né? Mas ela trouxe o ponto positivo do verão também. Eu Ela gosto gosta da do sol, da do sol, claridade é. do sol. Não é? A gente pode Que gostar legal. um pouco de cada coisa. Mas né? ela precisa do inverno pra viver. Vitória, eu já sou o contrário. Olha que eu legal. preciso do verão para viver. Eu gosto da claridade do sol, eu gosto do calor do sol, eu adoro sentir o calor do sol. Mas é Mas o interessante. inverno também é importante, né? Porque assim, algumas coisas tem de gostoso no inverno, pra mim, né? O chocolate quente, usar bota, eu adoro usar bota. Usar Só dá bota. pra usar bota Casaco no inverno, bonito, né? Casaco, né? Gente Mas elegante. Se eu pudesse, eu passava 360 dias no calor e 5 no inverno, tá no frio, tava bom. Mas olha, né, Vitória, como é legal a gente ser diferente, né? Tem as Isso. opiniões diferentes. Aham. E isso é uma lição para que a gente se adapte. Né? Independente se eu gostar ou não gostar, eu tenho que me adaptar, não é isso? Então, para trazer essas dicas de adaptação, principalmente para o inverno, para você também, Vitória, né? Então, assim, já que você gosta e para quem não gosta, eu vou chamar as nossas dicas da semana. Vamos lá. Ok, vamos lá. Perfeito. Entre as dicas da semana, a gente tem a primeira, né? É um livro, o Museu do Silêncio, é bem interessante, dessa escritora japonesa, aonde ela vai narrando as estações do ano que vai acontecendo. Ela contrata um museólogo e ela quer montar um museu para que ninguém se esqueça das pessoas que moravam naquela cidade. Né? E é interessante que como é que eles sabem da passagem, das estações, né? Não só pelo calendário, mas ela vai conferindo, por exemplo, se o inverno vai ser rigoroso ou não, depende de um carvalho que tem no jardim. Que bacana. Então vai mostrando Que toda... legal. E ela fala... Sabedoria. Ela fala, tem ali um buraquinho que eles fazem ninhos, passarinhos. Ela, se você colocar a mão e o passarinho estiver lá, tiver um ninho, né? O inverno vai ser brando. Se não tiver, se ele estiver vazio e tiver teia de aranha, vai cair muita neve. Então, que legal. tem umas coisas bem assim, ela fala dessa questão do Muito inverno. legal. Então, já que o frio é gostosinho para ficar em casa, tomar um chocolate quente, Sim. tem essa dica de livro. E além da leitura, que mais, voz de Deus, a gente tem de dicas aí? Kelly, o que a gente pode fazer no inverno para poder vivenciar essa estação da melhor maneira possível? Sim. Bom, começando aí, eu vou falar um pouco do inverno referente, né, o tópico da medicina chinesa. Então, aí nós temos, porque dentro da medicina chinesa, nós temos os 5 elementos, cada um representa um órgão, e o do inverno, a água,
né? É representado pela água, o órgão da água é os rins e a bexiga. E o interessante que a Kátia falou, né? Que o inverno é um momento de introspecção da pessoa. E o que é isso? Realmente o silêncio com você. Por quê? O rim nada mais é do que a nossa energia vital. Que legal. Exatamente. Então, se ele tiver em desarmonia, nós teremos medo do futuro, insegurança, apatia. Parece que está Porque a gente tudo tá com pouca energia. pouca energia. A impressão que dá é que tudo está congelado dentro de nós. Então, aí, outra coisa, o sabor do inverno, a energia que rege o inverno, o salgado. Então, nós já vamos ter o salgado fazendo parte da nossa vida. Então, cuidado. Então, imagine, você já tem a energia das coisas salgadas e você aumentar o salgado. Então, diminuir o salgado. A cor preto, azul, mas normal. É interessante. Aí, a impressão que dá que você fala salgado, que você tem que consumir mais salgado. Kelly, você sabe que eu Entendido, sempre pensei dessa forma. Não. Tá, o salgado é o sabor do inverno. É o sabor Então, do a gente inverno. tem Então que ele tomar já cuidado. está Tá presente. Ele já está presente. Porque tá todo mundo de azul aqui hoje. Olha, Tem a que gente combinar. né? Exatamente. Então E as pessoas é a usam cor, muito azul, cor escura, né? cores no inverno. Então, é muito escuras, comum que é preto, azul justamente. escuro. E olha, isso da cor escura precisa tomar cuidado com isso. O inverno é um momento onde a depressão pode aparecer. Porque já tem aquela coisa. A Isso. depressão do inverno. Exato. Eu tenho isso. Se eu fosse morar num país muito também- frio, eu ficaria também. deprimida mesmo. Porque entra, o te frio, levar à introspecção, recolhimento. Então, é algo que você precisa tomar cuidado. E aí vem uma coisa. Em outros programas falamos sobre ancestralidade, falamos sobre mamãe, sobre vovó. Vovó, o que ela sempre falava, a maioria das vós, filho, vai sair, agasalhe o pescoço. Ai, que Nossa, mas é delícia. muito, A né? origem É, do cachecol, isso, do lenço no isso. pescoço, Sabedoria, né? milenar. Exato. E aí o aquecimento, manter o corpo aquecido, principalmente o pés, a lombar, tá? que Porque legal. os pés, você vai receber, né, tudo conforme a medicina chinesa, os pés você vai receber aquela friagem Tá. que pode desregular o teu organismo todo. Que interessante. Lombar, o rim, O rim, próximo região ao do rim, é. a sua energia vital. Então, tanto que se você der tapinhas aqui na lombar, você está estimulando o seu rim, você está estimulando a sua energia Bora fazer vital. uma massagem. Bora Bora fazer a estimular. massagem. Bora botar as Estimular, pedras quentes aí na Nossa, região Kelly, da lombar. você me assim. fez lembrar Interessante. de um traje japonês que é típico. E é interessante isso, que tem uns que eles usam uma faixa aqui no estômago, mas tem uns que é uma faixa aqui na lombar. E é bem bonito, assim. Isso. Você coloca a roupa e essa faixa fica por cima da roupa. Tá Quer dizer, bem protegendo o rim, protegendo, né? a tua energia Que vital. interessante. Bem legal. O pescoço. Pescoço. O pescoço é onde você vai pegar o vento aqui, né? E ele vai direto aonde? Pro seu córtex. Tá. Então, Então, os antigos, cachecóis, os lenços, né? Assim, Exato. blusa de Adoro. gola alta, né? Adoro. Principalmente, mulher ainda ela tem, quando Às tem vezes o o cabelo cabelo, né, que comprido, protege ele ajuda. aqui, né? Mas os homens, não, né? Então, Se tiver, tá sempre preso. É, Também. porque o homem não usa tanto o cabelo solto quando tem comprido, Meu marido né? tá de cabelo preso, né? É. Cabeludo. Então, e aí o que acontece? Esse é o momento do descanso, de você ficar mais dentro de você. Então, ou seja, a natureza nos fornece tudo isso. Então, Sábia. vamos, muito sábia. Então, vamos aproveitar. Porque aí, se você não se cuidar desse jeito, o que acontece?
você pode adoecer, né? Então, aqui fala também dos roupas quentes, chás, compressas, alimentos quentes e cozidos. Os japoneses têm alguns alimentos, por exemplo, vou pegar, todo mundo conhece a alface. Ok. Você não vai esquentar a O alface. Não. Mas Embora minha avó tem fazia chá de alguns, alface. sim, e tem alguns que eles dão uma passada rápida na água morna. Pra quê? Só pra dar uma esquentadinha. Exato. Assim, Não ficar tão frio. Não né? ficar tão Quebrar. frio. Mas é interessante como a natureza é sábia, porque a gente tem mais vontade de comer coisas mais quentes no inverno, Sim, né? A gente não tem sim. vontade de comer salada Não. crua, assim, no inverno. Porque assim, ó, pra Crua, encerrar fresquinha. aqui lindo, esse Kelly. período de recolhimento, meditar. Então, assim, no inverno, no silêncio do inverno, a semente do seu recomeço, ela está ali, se formando Adormecida. para depois florescer. Que lindo. Então, você precisa tomar. E assim, só reforçando, assim, tapinhas na lombar aqui. para né? O seu rim, que é a nossa Gente, uma coisa energia simples, né? simples, exatamente. Adoro. Eu achei tão lindo você colocar aqui, né? Essa paz interior. Ao cultivar o descanso e a quietude, é É possível possível. encontrar a paz interior. É que às vezes, né, Kelly, a pessoa não consegue ficar quieta em silêncio com ela mesma. Sim. Porque se você ficar quieto em silêncio, você vai começar a ouvir seus pensamentos. Então tem que estar Sim. sempre com algum barulho, sabe? Isso. Liga uma televisão, falando com alguém, fazendo alguma coisa, ouvindo, né, com os Isso. fones. Porque se você ficar quietinho ali, recolhido, que é o momento do Que é inverno, o inverno é esse momento. não é? Eu adoro, eu acho isso tão... Nossa, para mim o inverno é poético. Não, porque depois do inverno, o que nós temos? Primavera. Que é Ou onde seja, tudo vai renascer. a sementinha A vai florescer. sementinha vai florescer. Adorei. Exatamente. Bacana, né? Né? E Rê, você teria alguma dica para nós aí nesse período tão gostoso desse acolhimento, dessa introspecção interna? Olha, você sabe que eu tinha pensado em dar até outra dica aqui, mas eu fiquei, assim, vendo aí o que você colocou, e me veio, eu já ia falar das crianças, porque é uma época de férias, Sim, né? sim. E normalmente, as crianças têm 2 férias por ano. Tem as férias de verão e as férias de inverno. Mas Sim. a maioria dos pais não tem 2 férias por ano. É verdade, é verdade. E também só- não é, às vezes não é 30 dias. E às Quando a vezes não é criança 30 tá dias, né? Tá 15 dias. Então, eu vejo que assim, eu vejo muitos pais comentarem, nossa, como é difícil entreter as crianças quando elas estão de férias e os pais não estão, então as crianças ficam com uma avó, com uma tia, né, em algum lugar, e a família não pode passear, não pode viajar, nada disso. E qual o maior entretenimento das crianças hoje em dia? Celular, É verdade. videogame, computador, né? Não sai da frente das telas, mesmo que seja televisão, né? Tá sempre ali, né? E aí eu pensei um pouco em algumas atividades simples que dá para qualquer adulto que está cuidando de uma criança, né, nas férias, propor para as crianças fazerem. Porque assim, os adultos falam muito assim, a criança não quer sair da frente da televisão, não quer largar o celular. Ela não Mas quer. ela não quer porque ela simplesmente se recusa ou porque ela não tem uma outra opção, Outra atividade. uma outra atividade que desperte a curiosidade dela, né? E aí, você Bem falando dos alimentos, me veio uma técnica de pintura que a gente faz, que as crianças costumam adorar, porque a criança, por natureza, ela é curiosa, né? Sim. Sim. Que é a pintura com suco ou calda de alimentos. Então, por exemplo, a gente cozinha beterraba. Que delícia. E aí, aquela água da beterraba, aquilo ali, para você fazer pintura, é uma delícia. Como se fosse uma aquarela? Como se fosse uma aquarela. Ah, então, legal. as crianças adoram, diferente. porque é uma coisa diferente, né? né? Não é Diferente. simplesmente ela pegar a tinta e pintar. Não. Ainda mais se o adulto fizer isso, né? Olha, vamos cozinhar beterraba, olha, mostrar para a criança, e aí a gente vai pegar essa água da beterraba e a gente vai usar aquilo, né, como uma aquarela. Outra coisa, pegando essa dica do inverno, né? Alimentos mais quentes, chás que sejam de cor escura. Então, um chá preto, um chá mate, fazer ele bem forte. Daquela flor verde, o hibisco, né, que é Nossa, vermelho. é uma cor E aí linda. você faz o chá assim bem forte, e aí você usa esse chá
para pintar como aquarela. Gente, Que isso legal. é uma coisa que as crianças... Eu já fiquei curiosa. Então, desperta a nossa curiosidade. É a nossa né? criança interior então, a quer nossa fazer criança também. interior quer fazer. Então, você vê como nem sempre é que as crianças não querem largar as telas. Às vezes falta estímulo para elas largarem, né? E o verdade. estímulo tem que ser algo diferente. Não adianta falar, vai jogar bola, vai fazendo, né, brincar com não sei o quê, que é uma coisa que ela já faz, ela já tem aquele brinquedo, ela já enjoou. Não, a gente tem que trazer novidade para a criança, né? Tem que trazer um estímulo novo. E essas coisas, assim, como são muito diferentes, é difícil uma criança que não se Não interessa. vai, Porque né? é isso, até a gente que é adulto, a gente fica... Nossa, Eu já que fiquei legal. curiosa aqui pensando como que ficaria essa isso. pintura. Né? Porque Deve ser lindo, muito né? legal. Legal. É. E tem a transformação também, porque a beterraba, aquela cor, né? Cor de vinho, assim. Mas depois que seca a pintura, ela fica meio marrom, assim, fica diferente. muito diferente. Então tem mais uma coisa aí da criança Explorar, observar, né? a transformação, né? Você tem a tinta ali de Adorei. uma cor, a tinta natural de uma cor, você pinta, depois que ela seca, ela fica de outra cor. Outra dica ainda nessa linha, tudo que é tempero que tem cor forte. Então, o coloral, né, colorífico, como é que é aquela? Páprica. né? Você mistura com um pouco de água, né? Que Vai delícia. misturando, pondo água aos poucos, assim, até dar uma textura, né, meio pastosa, e aí quase líquida, e aí você pinta com aquilo. O açafrão, que é amarelo. Gente, dá umas coisas, Nossa, assim, muito nossa, De legais. pegar o açafrão na Você mão já e fica fica, amarelo. Você pode diluir com água e, às vezes, até com um pouquinho de álcool também. Quando eu trabalhava com crianças, que eu fazia oficina com as crianças, gente, elas adoravam. Porque, assim, você explora muito os sentidos também, né? Porque tem a cor, você vê a cor, você sentiu o cheiro. O aroma é uma delícia. né? E aí muito você legal. pinta e fica o aroma na pintura. Então, Sim. gente, é uma delícia. Então, Adorei. é essa a dica que eu trouxe. Nossa, Pra muito as boa, crianças legal. excelente. Trabalhar Excelente. né, com a curiosidade, despertar. Como a Kátia falou, a essa minha criança parte. interna já A adorou. minha criança interna A gente já tem vontade de fazer. Imagine eles. Então é isso. E aí, posso chamar a nossa agenda? Pode. Vamos lá. Então, vamos lá para a agenda da semana. Olha aí, nossa agenda de junho, né? Estamos já no meio do mês. Meio do quase mês, final, praticamente, né? terminando, Mas temos aí nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, né, dia 25 de junho. Agora vai ser mediunidade, os tipos de mediunidade com a professora Kátia Veloso. Grupo misto, gratuito. Gratuito. Né? Também crianças são bem-vindas, mas é necessária a inscrição antecipada. Temos aí as aulas de reiki, já falamos aí ao longo dos meses, né? Que pode ser em grupo, mas também tem esse formato mais personalizado, né? Que é do nível 1 ao mestrado. Podem ser aulas particulares, online ou presencial, porque o diferencial é a gente acaba se adaptando ao horário que o aluno pode. Tem Final pra de semana, todos domingo os à gostos noite. e todas as todos os necessidades, gostos. né? Ou se estiver longe, não pode vir presencialmente, né? Então, a gente tem essa mentoria pós-aula também. Então, é bem legal, né? Uma oportunidade para quem quer se tornar reikiano ou quer prosseguir aí nos seus estudos, né? Temos o curso de tarô da Kátia, né? Arcanos Maiores, o Caminho Aromático do Louco. Temos aí a nossa lista de espera para quem quiser, né? Fazer esse curso. Já tem uma turma em andamento, são 13 aulas, então é mais de um ano. Só que as aulas são mensais, né? Um encontro por mês. A gente também tem esse bônus para o pessoal conhecer o óleo essencial, a assinatura de cada arcano, né, Kátia? E durante o mês, né, como o encontro é mensal, a Kátia vai mandando no nosso grupo do WhatsApp, o grupo específico para esse curso, né, algumas dicas, Mensagens, alguma lição de material casa, extra. material extra. Então, é bem legal. Por mais que a gente tenha só um encontro mensal, a gente tem esse suporte também, né, do mês Durante o mês, todo. né? Durante o mês todo. Né? Então, isso é muito legal. Só E- para lembrar, Kátia, reforçando o seu convite do dia 25/6, que já veio com um convite especial para as pessoas irem um pouquinho mais cedo, participarem De do repente, grupo boa. Madalenas, Isso, né? E quem conhecer puder, o grupo e já fica para nossa pra festa festa junina. Isso, É um ótimo. convite especial. Lembrado. Vem, Excelente. já tem uma ideia, né? Vê como que funciona e já fica para festa. Ótimo, Kátia. Ou, de repente, bem né, a pessoa pensado. tinha pensado em ir na festa, mas ela nunca participou do grupo. Se Participa ela conseguir que vai chegar mais gostar. cedo, ela já Isso. participa. Gratuito, É né? gratuito, então tá tudo em casa. Isso. Obrigado, Kátia. Tem mais aí, voz de Deus aí, ó. Tem. Nossa vivência online, né? Mensal.
com a Regina Rai. É a última segunda-feira de cada mês, às 19h30. Vai ser dia 19h30 é horário de Brasília. Horário de Brasília, né? E vai ser dia 30, né? Tá. Que é a última segunda. Cada mês é um tema, então quem participou da vivência do mês passado, né? Se for Pode participar dessa, voltar. pode voltar, pode participar todo mês, porque cada mês é um tema diferente pra gente trabalhar com as mandalas. Isso, valor ali Delícia. colaborativo R$62, Isso. né? E tudo isso, você pode entrar em contato para pedir mais informações ou se inscrever no nosso WhatsApp, que é o 11 98415 2762. Isso aí. Recado dado, meninas? Recado Recado dado. dado. Um ótimo inverno para todo Isso, mundo. então, Então, Aproveitem, a gente né? Mais uma espera jornada, encontrar, né? Vocês, quem Na é festa da Nossa junina. festa junina, que é semana que vem. Tá bom? Isso. Semana que vem, É quarta isso que aí. vem. Gente, um beijo, uma excelente beijo. semana. Beijo. Até semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.